Shalom, shalom, Santos. Continuando aqui acerca da alerta, né? Há muita atenção para o Ministério Feminino, parte 3. É importante ressaltar, tá explicando aqui ponto a ponto aos que querem conhecer detalhes de algumas coisas, né? O Ministério Feminino explodiu logo após com a ressurreição de Jesus Cristo. Esse ministério feminino deu espaço e liberdade para as mulheres se movimentarem com alegria, fazer algo para o Mestre. Isso já veio antes ali, antes dele morrer, muito antes, com as discípulas ali. Só que não havia liberdade, porque você pode ver que nos dias bíblicos ali, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em pontos iniciais, no final da lei dos profetas, ali nos evangelhos, antes de Jesus morrer, ali as mulheres quase não apareciam. As mulheres veio aparecer com mais frequência, foi logo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Pode olhar. O apóstolo Paulo, ele dá espaço legal às mulheres e ele fala com detalhe o valor que elas têm, né, de uma forma muito específica, o papel que ela deve ter no casamento, o papel que o marido deve ter no casamento. Aconteceu revelações tremendas ali para os nossos dias, e enquanto a terra continua sendo terra e a igreja estiver na terra. Então, na antiga aliança nunca teve nenhum preparo desse modo acerca do ministério feminino, entendeu? Mas o apóstolo Paulo obteve revelações tremendas. Jesus complementou isso para ele. Então, graças a Deus, encontrou em Paulo para ser o responsável em ser um canal para trazer esse avivamento, vou dizer assim, para as mulheres. E avivamento para as mulheres tanto solteiras quanto também as casadas. O que cabe aqui é que as casadas devem ter muito cuidado para não querer até mesmo envergonhar, humilhar ou expor a vida do seu marido. Como também os maridos não podem estar expondo, envergonhando e fazendo bramuras no altar ou fora do altar ou em qualquer lugar com as suas esposas. Entendeu? Do mesmo modo, os que estão solteiros, especificamente as mulheres. Mulheres solteiras, elas podem trabalhar normalmente a serviço do Senhor. Agora, quando se fala do altar, trabalhar no altar, liderar no altar, aí requer um cuidado muito dobrado. Mulheres liderando no altar é delicado. Tem que até mesmo estar casadas, né? É o que dá a entender à luz da Bíblia, e tem que realmente entender que quem é o chefe do lar é o marido. O marido é o chefe do lar, é o responsável, é aquele que vai ser cobrado pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios, que a mulher deve reverenciar, quer dizer, respeitar, cuidar do marido, independente de qualquer coisa, e o marido amar a mulher, a ponto de dar a vida como Jesus deu pela igreja. E as mulheres pensam que as tarefas que elas têm é uma grande responsabilidade. Bom, é uma responsabilidade e pode até ser grande, mas não pode ser tão grande quanto a do homem. Você veja que nós homens temos que amar nossas mulheres assim como Jesus amou a igreja. Você veja aí o peso de responsabilidade que você deve entender aí para os homens saber cuidar de suas esposas ou das nossas esposas. Entendeu? Porque Pedro diz que é um vaso frágil. Capítulo 3. Só que quando fala vaso frágil, não quer dizer que ela é fraca, não é isso. É que é um vaso delicado, é um vaso fino, especial, é um vaso que tem que ter muito cuidado para não se quebrar, entendeu? Sensível, delicado. Dá um pouco de trabalho para homens que não criam uma forma de vida, tendo alguns molejos, alguns jeitos, algumas maneiras de saber lidar com a vida casada, entendeu? Tem homens que são duros,
porque não teve uma referência do pai, porque não teve referência de ninguém e nem também se deu a aprender na vida. Porque mesmo que não tenha uma referência nessa terra durante toda a infância, juventude, adolescência, acredito que os homens, tanto homem e mulher, principalmente os homens, têm a capacidade de desenvolver e até mesmo criar habilidades que ele pode descobrir que ele é capaz de ser e fazer. Amém? Então, Santos, o ministério feminino é de grande importância. Então, maridos, vamos honrar as nossas esposas, honrar de verdade, respeitá-las, amá-las, cuidá-las. Vamos ter jogo de cintura, porque senão a vontade é chutar o pau da barraca, é pensar em separação, no mínimo, e se não tiver conversa e reajuste ou um acordo de verdade, vai haver divórcio. Então é preciso ter muito jogo de cintura diante de toda a situação, a vida dois. Num casamento é o encontro de culturas, educação, tradição, costumes, que é preciso que renunciar. Porque se alguém, por exemplo, eu venho de uma cultura, minha esposa vem de outra cultura. Então, essas culturas vão causar choque, porque eu tenho uma forma de ver, de pensar, de agir, ela também tem, e tem que serem respeitadas. Porém, temos que sentar e rever isso aí biblicamente, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você entende que as coisas velhas já se passaram. Aos olhos de Deus, as coisas velhas não existem mais. Pasmem vocês. Para Deus, não existe nem a velha criatura. A velha criatura só existe para a nossa memória e para o nosso corpo que sente quando a nossa velha natureza, que está na alma, pede para fazer o que é desagradável ou acomodado e que confronte até a Deus e nos deixe distante de Deus. Está me entendendo? Diante de Deus, a velha criatura não existe, porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa palavra eis quer dizer agora, nesse momento, tudo se fez novo. Para Deus, nós estamos em Cristo. Para o Pai Celestial, nós estamos no sangue de Jesus. Então, no poder do sangue, não existe nada mais de errado, não existe mais nada de negativo. Pasmem vocês. É porque o que falta nas denominações é ensinamento claro, bíblico e revelado pelo Espírito Santo. Porque fomos justificados pela fé. Romanos capítulo 5 diz isso. Tudo é pela fé. Se não for pela fé, nós estamos vivendo na lei e nos profetas, na antiga aliança. E Jesus ainda vai morrer na cruz, ou está na cruz até hoje, morto por nós. E ele não está. Né? Ele está ressurreto, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, valorize o ministério feminino. Que as mulheres possam desempenhar um bom trabalho, com excelência, sem precisar competir com seus maridos ou com os homens, e se os homens também não precisam também estar competindo com suas mulheres. Se combinem, se organizem e lembre-se, as mulheres sempre devem aprender com Deus e com seu marido. O marido tem que ser um homem que se esforce a ter capacidade para ensinar suas mulheres, ensinar algumas coisas necessárias para ela poder entender, saber agir com o marido e até na educação e tudo mais, para dentro de casa e para tudo que for necessário. E aí é que o ministério começa, é dentro de casa. Né? Dentro de casa, o ministério é implantado com educação e o ensinamento é compreendido na casa de oração. Então, nós homens temos o poder da instrução para instruir, mostrar para nossas esposas e facilitar para elas também passar para os nossos filhos. Então, aí está. Se alguém quer governar bem, né, um altar, é preciso também governar bem a sua própria casa, o seu próprio ministério. Então, isso equivale muito mais para o homem e a mulher que deve estar do lado do homem. Amém? Respeito é melhor e vida com Deus é extraordinário. Shalom, shalom do avivamento. Um forte abraço.